Olá, galera. Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nós iremos agora finalizar o nosso capítulo sobre a Reforma Protestante. Nessa aula, pessoal, específica, nós iremos falar sobre a Contra-Reforma, que também pode ser chamada de Reforma Católica, tá? Porque foi a resposta da Igreja Católica para essas novas religiões cristãs europeias que estavam surgindo, a de Martinho Lutero, de João Calvino e a última que vimos de Henrique VIII, a anglicana lá na Inglaterra. Bom, pessoal, a Contra-Reforma, ela foi criada para poder conter esse avanço aí do protestantismo, porque à medida que a religião protestante ia nascendo e ela ia crescendo, os adébitos, os fiéis dessa igreja eram os antigos católicos, que agora foram para essa nova religião. Então foram ações, atitudes da igreja católica para diminuir a perda de fiéis, tá? E também para aumentar o número de fiéis dentro da sua religião, recuperar o seu prestígio, né? Porque ela estava perdendo muito, e perdendo fiéis existem outras perdas, né? Financeiras, econômicas também. Bom, então, pessoal, uma das coisas que fizeram dentro da Contra-Reforma foi o famoso Concílio de Trento, que são aí, ó, as mudanças que ocorreram dentro da igreja, o que eles resolveram mudar. E, pessoal, é até chamada essas mudanças aí de uma faxina moral dentro da igreja católica. Então, uma das medidas que eles tomaram foi afastar os padres corruptos, aqueles padres que estavam envolvidos em corrupção, e que nós falamos lá na aula de os primeiros reformadores, tá? Que eles não tinham nem, alguns deles, né, não tinham nem como dar conselhos para os seus fiéis. Então eles foram afastados e agora, pessoal, cria-se seminários para a formação de padres. Então agora, para você virar padre, você vai ter que estudar mais. Então você vai estudar. E agora esses novos padres eram controlados de perto para que eles não se desviassem do caminho da santidade, para que eles mantivessem aqueles padrões éticos, tá? E agora, pessoal, aquela grande causa da revolta, né, de Lutero com a Igreja Católica era a questão das indulgências plenas, pois agora acabaram-se as indulgências, botaram fim às indulgências, estava proibido. Então, a partir de então, não se podia mais cobrar para obter aí o perdão dos pecados. Bom, outra criação, pessoal, dentro aí desse contexto do Concílio de Trento, da Contra-Reforma Católica, foram os jesuítas, tá? Eles faziam já parte de uma ordem religiosa, então eles ganharam muita força nesse momento aqui. Eles faziam parte, pessoal, de uma ordem chamada de Companhia de Jesus. E esses padres, pessoal, eles já estudavam bastante para ser padre. Mesmo os outros lá que compravam títulos, esses aqui já passavam por estudos. Então, esses padres, eles já tinham adjetivos, já tinham características bem peculiares, como por exemplo, a disciplina, né, aos dogmas aí da igreja. Eles eram bem competentes, como a gente falou, para eles chegarem nesse ponto aí, eles tinham que estudar bastante e eles eram corajosos. Corajosos, pessoal, porque era a missão desses padres aí viajar para as colônias pelo mundo afora. Os países, as colônias que ficavam na Ásia, as colônias que ficavam na África, até na Oceania e aqui também não podia ser diferente na América. E para que, pessoal, que eles tinham que ir para esses lugares? Para poder difundir, para poder propagar o catolicismo. Lembra que a gente falou aí que o catolicismo estava perdendo fiéis para as igrejas protestantes que surgiram? Então, aí eles estavam indo para poder aumentar o número de católicos, né, catequizar, né, levar o catolicismo para os africanos, para os americanos, enfim. Por isso, eles eram conhecidos como os soldados de Cristo, né? Como se estivessem indo aí para uma espécie de uma guerra, né? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, da importância, né, da relevância, melhor dizendo, dos jesuítas aí para o mundo, né, para as colônias do mundo afora, o Brasil, por exemplo, que é o nosso país,
a educação foi jesuíta durante mais de 200 anos. Então, nesse período aí de 1500, da chegada dos portugueses, vieram aí os primeiros jesuítas da Companhia de Jesus. Então, o único meio de educação que se tinha no Brasil, a única forma de educação que tinha no Brasil, era essa forma de educação jesuítica, tá? Então, era a forma de educação jesuíta. Então, isso só foi mudar lá com o pensamento de Marquês de Pombal, nos anos de 1700 e alguma coisa. Bom, pessoal, dando sequência aí ao nosso Concílio de Trento, foi reativado, revigorado o Tribunal de Santo Ofício, também conhecido popularmente, pessoal, como o Tribunal da Inquisição ou de Inquisição. Qual era a função desse tribunal, pessoal? Era de vigiar, era de julgar e punir qualquer pessoa que fosse acusada de heresia. E a gente está trabalhando aqui nesse capítulo de Reforma Protestante. O que é heresia? É justamente aquele atentado, aquele crime contra a fé católica. Então a gente está, como a gente já falou, numa época antropocêntrica, né, que o homem agora ele está mais crítico e questionando e respondendo as coisas que acontecem com o homem, que ele começa a levantar questões sobre a igreja, e isso era considerado crime. Tá? Então, nesse momento aqui, quem continuasse criticando a igreja seria condenado aí, pelo Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição. O curioso, pessoal, e o triste da história, é que havia também, nesse conjunto de vigiar, julgar e punir, havia também a tortura. Então era muito comum, né, as pessoas que eram acusadas de heresia, elas eram torturadas até confessarem os crimes. Confessarem, ou eles confessavam ou morriam em tortura, né? Se você não aguentasse a tortura, você podia morrer. E alguns dos tipos da tortura aí, pessoal, por exemplo, que era muito utilizado nesse período, vou citar algumas para vocês, eram os pés do torturado. Ele era mergulhado em baldes, né, com azeite que estava fervendo, né? Então ele queimava os pés aí. Ou outra bem comum e bem mais simples era enfiar palitos, né, esses palitos de dente, entre as unhas, entre o dedo e as unhas. Arrancavam também mamilos com alicates, tá? Pessoal, geralmente essa pessoa que era torturada, esse acusado, ele gritava, ele berrava de dor, né? Então ele acabava confessando até o que ele não tinha feito, tá? E curioso, pessoal, é porque assim, você é torturado. Aí você, se não aguentar, você morre em tortura. Se você não aguentar mais sofrer, aí você confessa o que eles quiserem. Depois que você confessou, aí vem a punição. E como era feita essa punição? Ou era uma advertência, ou você perdia os seus bens, ou era prisão, você ficava preso aí nos porões aí da igreja, ou, mais tradicional deles, a morte na fogueira, tá? Bom, pessoal, mas não foi só de mudanças, né, que teve no Concílio de Trento, não foram só as retificações, tá? Foram também permanências, e permanências importantes, foram também as ratificações. Então, algumas coisas que não mudaram, ou seja, os líderes do Concílio de Trento, os líderes da Igreja Católica, sentaram, debateram e resolveram permanecer, por exemplo, com o poder do Papa. O Papa, ele tinha o poder absoluto e eles acreditavam na infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não erra, as ações dele sempre estão corretas e são protegidas divinamente. Outra que não mudou, pessoal, é o culto à Virgem Maria e o culto aos santos. As igrejas que foram surgindo, né, calvinista, luteranista, elas criticavam principalmente o culto aí aos santos. Então a Igreja Católica debateu sobre isso e resolveu permanecer com o culto aos santos. Outra, pessoal, são os 7 sacramentos. As igrejas protestantes simplificaram, né? Mantiveram apenas os 2 sacramentos, que era a Eucaristia e o batismo, né? Então ele manteve aqui os outros 5, manteve esses 2, né? E ainda manteve o outro, a confissão, o matrimônio, a ordem, na unção dos enfermos, na extrema unção. Então eles mantiveram aí esses outros sacramentos.
E aqui, pessoal, a gente vai falar, mas a gente já está vendo pela imagem aí a questão da queima de livros, tá? Então, isso passou também a ser comum no pós contra-reforma, né? No pós dessa reforma católica. Então, pessoal, aqui, ó, a proibição, foi mantida a proibição do casamento para padres e feiras, tá? Então, eles não podiam se casar. Algumas igrejas, que a gente citou nas aulas anteriores, eles citavam lá que o sacerdote podia casar, mas na igreja católica ainda não. E é como eu já citei também, existe aquela questão dos bens, tá? Os bens da igreja. A maioria dos países pelo mundo, se o padre se casa, então quando ele morre ou coisa do tipo, tinha direito aí à questão das propriedades. Então, para não perder posses, essa proibição foi mantida, tá? Temos também aí, pessoal, a questão do index. O que é index, pessoal? São uma lista de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Então, são livros que os católicos não podiam ler. Então, normalmente, quando esses livros eram apreendidos pela Igreja Católica, eles eram queimados aí na fogueira. Bem, galera, então estamos aí finalizando o capítulo sobre Reforma Protestante, tá? Com a Reforma Católica. Espero que tenham gostado e grande abraço a todos.